Oi, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Como o senhor está? Estamos bem. Mais uma semana. Mais uma semana, né? Mais uma semana fechando aí, né? Desafios e desafios. Vamos indo. Muito bom. De desafio em desafio, a gente vai se fortalecendo, vai ficando mais forte. E você, como é que tá? Tô bem também, graças a Deus. Mais uma semana juntos. Vou aguardar um pouquinho, Ronaldo, só para o pessoal ir começar entrando. Aí a gente inicia, dá alguns recadinhos também. Com certeza, com certeza. Vamos... E a conexão hoje aí, tá bom? Aparentemente sim, aqui é uma surpresa, né? Vamos tentar novamente, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que nesse tempo de pandemia todo mundo está na internet, né? Então o que tem acontecido é que a internet tem sido ruim para todo mundo, né? A verdade é essa, né? É verdade, fica sobrecarregado, né? Com o certeza. Sistema aí. E tem momentos piores e momentos maiores. Boa tarde, Veste Modas. Veste Modas está falando boa tarde. Estou tomando um cafezinho, gente, enquanto a gente aguarda. Soraya, bem-vinda. Ana Lúcia, lá do nosso grupo de Amor Exigente de Belo Horizonte, lá. Um beijo, Ana. Bacana. Boa tarde, Fábio, que acabou de entrar também. Bem-vindo. Bom, Ronaldo, para a gente não perder muito tempo, né? Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Aquela coisa de sempre, né? Da gente apresentar para eles aí, né? Essa semana, né? Vamos dizer assim, a gente bolou aí um projeto. Está sem som? Vamos aproveitar então antes de iniciar. O pessoal que estiver já online com a gente, dá um joinha se estiver nos ouvindo ou um para baixo se não estiver nos ouvindo, para a gente poder testar aqui para ver se está todo mundo com a gente. Estão nos ouvindo? Fábio, ok. Veste, você está ouvindo a gente? Veste Modas? Será que é com você? O Fábio está ouvindo? Será que é aí com você? Ana Lúcia também está ouvindo. Ana Lúcia também, ok. Bom, então tá, então vamos lá. Então, é com muito prazer aí, uma alegria tremenda que a gente anuncia que na semana que vem, de 11 a 17, nós vamos estar fazendo uma série de lives aqui pelo canal da Vida Pulsional, falando com cada dia um especialista na área da dependência química, e o Ronaldo será um desses que estará conosco. Com muita alegria, mais uma vez ele vai estar comigo. Ele me aguenta, viu, gente? Ele me aguenta. Faz parte. É aprendizado. Então, de 11 a 17 de maio, né, a semana que vem, então, de segunda até domingo, todos os dias, às 20h30, nós vamos estar aqui no canal do Vida Pulsional, na página da Vida Pulsional, fazendo uma série de entrevistas com especialistas. Já tem, inclusive, o anúncio ali na página, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá, que tem todo o cronograma, os assuntos que vão ser abordados, os profissionais que vão estar com a gente. O Ronaldo vai estar conosco no domingo. Por isso que eu falo que ele me aguenta. Aceitar um convite de domingo às 20h30 é porque é parceiro mesmo. Tamo junto, Ronaldo. Tamo lá. Muito bom. Então, eu deixo o convite a todos a participarem. Vai ser uma semana de bastante informação. O intuito, assim, maior é destinado a profissionais da área da saúde, mas eu acho que informação nunca é demais para ninguém, né? Então, mesmo que nós estejamos falando lá com profissionais, o pessoal todo que tiver interesse em entender um pouco mais da dependência química a partir da perspectiva profissional, sejam todos muito bem-vindos, né? As lives, como eu falei, vão acontecer todos os dias às 20h30. Os temas, para quem tiver interesse, está lá já na página divulgada da Vida Pulsional também. Então, fica o convite aí a todos e o meu agradecimento ao Ronaldo por ter aceito vir comigo mais nessa, em pleno domingo.
Esse é o começo de muitos domingos ainda, muitos domingos. Com certeza, se Deus quiser. Eu acho que de todas as... eu tenho certeza que hoje em dia, uma das coisas que tem feito a diferença na vida das pessoas é participar dessas atividades, sabe? E que trabalhe ela de forma interativa, não simplesmente vá lá e fique ouvindo. O bom é que haja interação, que as pessoas possam, de uma forma ou de outra, interagirem, questionarem, inclusive, né? Não questionarem perguntando, mas a mesma questionar de se questionar sobre aquela verdade, sobre aquelas coisas, porque a gente tem sempre aquela tendência de querer mostrar uma fotografia de algum momento, mas esse momento pode estar na minha visão e não da visão do outro. Então, é sempre bom que as pessoas multipliquem as suas visões para que a gente possa formar uma opinião efetivamente. E até mudar, às vezes, uma opinião. Eu acredito muito nisso, que a gente pode mudar, inclusive. Não, com certeza. E isso que você falou é legal, né? Porque como pensando aí especificamente na semana que a gente está falando, né? Como nós vamos ter profissionais de várias áreas, então a gente vai ter psiquiatra, vai ter neuropsicóloga, vai ter psicopedagoga, vai ter outra psicóloga além de mim, vai ter uma terapeuta familiar, vai ter o Ronaldo, que tem uma experiência vasta. Mas tem uma experiência vastíssima no voluntariado. Então, quer dizer, nós vamos ter especialistas de cada área e é importante que até o pessoal que estejam nos assistindo, que possa, inclusive, tirar suas dúvidas naquele momento, poder explorar, vamos dizer assim, essa oportunidade de estar com um profissional e, se tiver dúvidas a respeito de algum assunto que está sendo abordado ali, que possa usar esse canal para fazer essa interação mesmo. Vai ser bacana, não só lá como aqui com a gente hoje, né, Ronaldo? Com certeza. Sempre, olha só, a Ana Lúcia está contando que a Soraya, a Veste Modas e o Cláudio é tudo voluntário do Amorziente de Belo Horizonte. Olha que maravilha. Olha só que legal, Belo Horizonte em peso aqui com a gente. Muito legal. Muito legal. E aqui também, né, nesse nosso papo das 16, vamos dizer assim, que sejam todos sempre convidados a participar, deixar dúvidas, interagir com a gente, que o intuito é realmente essa troca, né, de experiências, de informação e de conhecimento. Legal, Ronaldo. Então vamos partir para o tema da nossa semana, né? Dando sequência aí ao que a gente estava abordando na semana passada. Nós estamos aí numa leva de lives aqui, eu e o Ronaldo, falando sobre o impacto da dependência química na família, né? Então, a gente teve uma primeira live falando sobre dependência e codependência, gerou bastante dúvidas a questão da codependência e das famílias que são impactadas, que há uma diferença entre ser codependente e ser impactado, e depois a gente ter explorado muito, né, o conceito e a ideia da codependência, surgiu da gente falar, então, do impacto da dependência química na família, e ela ocorre em estágios, né? Então, há estágios desse impacto. Então, na semana passada, a gente falou do primeiro estágio do impacto da dependência química, que era a negação, né? Que é a negação. E hoje nós vamos falar do segundo, que é sobre a tentativa de controle, né? O desejo e a tentativa de controle. Você quer introduzir o tema, Ronaldo? Fica à vontade. Olha, deixa eu só pegar uma coisa aqui que aliás, nós tínhamos... eu acho que é legal pelo que representa a própria frase cadê? Olha só, eu me atrapalhei sem querer aqui, ó. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, numa das palestras que se falou sobre isso, ele colocava o ponto da preocupação e falava assim: preocupação e tentativa de controle de uso de droga, bem como de suas consequências físicas, emocionais, profissionais e sociais. Quer dizer, esse impacto, né, que da tentativa de controle, da preocupação exagerada, ele tem consequências físicas, emocionais, profissionais e sociais. E ele traz uma característica de cara que é muito interessante dessa preocupação e da tentativa, que é vamos dizer assim, como é que eu posso dizer assim, uma característica, que são as mentiras e as cumplicidades relativas ao uso abusivo de droga instauram um clima de segredo familiar, mantendo a ilusão de que não estão causando problema na família. Então,
esse talvez seja um grande ponto, né, do processo de tentar controlar, de se preocupar, né? Porque você acaba gerando nesse métier das mentiras e da tentativa de controlar, da tentativa das preocupações exageradas, você cria ambientes de mentira, você cria ambiente de que você começa a se automanipular e manipular a pessoa e fica aquela cumplicidade entre o cara que está fazendo e você que está seguindo junto. Então, esse processo todo que ele fala da preocupação e da tentativa, que me chama muita atenção, é porque dentro desse cumplicidade, dentro da mentira, começa a ter essas consequências físicas, emocionais, né? Você começa a ter todo tipo de reação perante aquilo que você se submeteu como codependente, ou seja, você começa a participar junto daquela doença, achando que está tudo bem, na verdade você faz parte dela, e você começa a se desgastar também quanto a isso. Então, eu acho que, para mim, dessa apresentação que sempre me chamou a atenção, é isso, que essa tentativa de controle faz com que dentro do processo haja muita cumplicidade entre o mau uso, a cumplicidade entre o mau uso da relação humana ali. Você mente, você ajuda a pessoa a mentir, é uma coisa muito ruim. Por quê? Tudo por quê? Porque você está tentando controlar o processo. Então, você acha que agindo mal dessa maneira, agindo com essas ações negativas de mentira, de cumplicidade, você está controlando a situação. Quando, de repente, você perdeu totalmente o controle, que você já vai estar tendo que viver em função de uma mentira, né? Então, é isso. Eu acho que a tentativa de controle, ela é muito delicada, ela acaba com o relacionamento nessa cumplicidade de mentira que vive achando que aquilo é um controle, quando, na verdade, você não está mais controlando nada. É exatamente isso, né, Ronaldo? Se a gente for pegar o gancho, né, a gente veio, então, que o primeiro estágio do impacto é a negação. Então, a negação, só recapitulando, a gente estava falando o quê? O quanto que ela é um mecanismo de defesa diante da angústia. Então, quando a gente está diante de uma situação que nos remete a um clima ou a emoções muito angustiantes, um dos mecanismos de defesa é negar essa situação, é tentar falar, não está acontecendo isso não pode ser, eu não consigo encarar a realidade como ela é. Então, a negação é um pouco disso e é uma tentativa de proteger, né, o indivíduo que está sendo afetado ali por uma angústia muito extrema. Quando, vamos dizer assim, ele tenta negar, mas não consegue, vamos dizer, eu estou tentando fingir que a coisa não está acontecendo, mas a coisa se impõe e está ficando cada vez pior, a gente passa para o segundo estágio do impacto, que é exatamente a tentativa de controlar. Então, quer dizer, já que não dá mais para negar que a coisa é como é e que está acontecendo da forma como está acontecendo, então eu parto, vamos dizer assim, para o segundo ponto. Eu vou tentar controlar isso. Então, se eu manter o controle, eu consigo minimizar isso que você falou, se não o uso de drogas propriamente dito, mas as consequências em decorrência, né, as consequências desse uso, né? Então, a pessoa, quando ela passa para esse segundo estágio, é exatamente porque a negação não deu conta, ou seja, a coisa aconteceu, mesmo ela tentando não encarar a realidade, a coisa está lá estabelecida, então ela vai tentar, de alguma maneira, fazer um manejo dessa situação para que ela reduza, para que o monstro não seja tão feio como ele está se pintando, né? O que é o problema da tentativa de controle? Primeiro que ela falha, né? A gente não tem o controle da situação. Se a gente pegar no que a gente está vivendo hoje, por exemplo, a pandemia, né? A gente não tem o controle disso que está acontecendo, mas eu tenho como controlar a forma como eu vou reagir diante disso, mas a situação em si, eu sou impotente diante dessa situação. E o segundo grande problema da tentativa de controle é que ela é a fonte dos grandes problemas interpessoais, né? Então, os grandes conflitos que acaba gerando na família em decorrência do uso de drogas de um indivíduo, de um membro dessa família, é exatamente quando aparece outro indivíduo dessa família tentando exercer o controle da situação. É aí que começa os embates, é aí que começa todos os conflitos interpessoais. A questão é que, geralmente, esse indivíduo que está tentando exercer o controle sobre o usuário e as consequências, ele nega que está fazendo isso.
ele não admite que ele está nessa posição do controle, de tentar, né, exercer controle. Ele tenta, na verdade, falar e justificar que todos os comportamentos que ele possa estar emitindo, que são tentativas de controle, na verdade é para o bem do outro, é para o bem da família, para o bem dele mesmo. Ele tenta arrumar justificativas, né? Assim como o usuário, né? Vamos dizer assim, é muito interessante que a coisa vai se repetindo, né? Aquilo que acontece com o usuário vai acontecendo com o membro da família. Assim como o usuário nega o uso, nega os problemas relacionados ao uso no primeiro momento, quando ele não pode mais negar, ele tenta, então, ter o controle da situação. Só que ao ter o controle da situação, é aí que ele vai perdendo o controle da situação. Oi, Mariana, bem-vinda. Ele vai perdendo o controle da situação. Falou, então, oi, Mariana, bem-vinda, é a minha sobrinha lá da Itália. Ah, ela está aqui conosco? Tá, logo em cima da tua Mariana, estava a minha Mariana Valente, lá, minha amada sobrinha. Ah, que legal, que legal. Ah, Mari, imagina, você que é muito generosa sempre, a Mariana. Então, o impacto, essa tentativa de controle, também acontece com o familiar. Bom, já que não dá para fingir que não está acontecendo, porque a coisa está acontecendo, então eu vou tentar controlar as consequências disso que está acontecendo, né? Só que quando você tenta apontar para esse familiar que ele está assumindo essa postura de controle, ele diz que não. Ele não admite que ele está... Ele não admite, em parte, porque ele não percebe, vamos ser justos, né? Então, a pessoa que está, às vezes, fazendo isso, ela não percebe que ela está fazendo isso, ela acha que está tentando, de fato, ajudar, o que é uma premissa que está por trás da tentativa de controle. A pessoa, de fato, quer ajudar o outro, o que ela não está percebendo é que essa ajuda está, na verdade, sendo prejudicial, né? Então, quer dizer, aquilo que era bom na saída já está tendo um efeito negativo sobre a situação, e ela não percebe. Então, ela nega que ela está nessa tentativa de controle, porque na cabeça dela o que ela está fazendo é para ajudar, né? Então, esse é um outro ponto importante, que é a evolução da negação. Neguei, não consegui, então eu vou tentar controlar, né? Que é um pouco de negação, né? Ainda tem um pouco de negação envolvida nisso. A dinâmica é perfeita, na verdade, né? A coisa vai rodando em cima da... e isso é uma realidade. Você talvez tenha achado o ponto mais interessante, que é justamente o lance. Por que a pessoa acaba mentindo nesse processo de tentar controlar? É porque ela fica num processo de negação, onde de repente ela não tem mais o que dizer, então ela tem que acabar mentindo para dizer que está no controle, e mente para si mesmo, né? Ela começa a mentir, o mentira é para si mesmo. Então, não, eu estou no controle, acha que aquela cumplicidade faz parte do processo de controlar. É muito interessante mesmo. Isso que você falou da cumplicidade é o outro elemento, assim, importantíssimo do impacto da dependência química na família. Porque uma das tentativas de controle é exatamente você formar parceria, né? Como? Quase assim, então eu vou ser amiguinho dele, porque sendo amiguinho, se eu bater de frente, eu vou perder o controle, ele vai se afastar de mim. Então eu vou ser amiguinho dele para ele ver que eu sou parça, né? Que eu sou parceira dele ali, e com isso eu consigo, nessa de ser parceiro, tentar amenizar alguns dos comportamentos do dependente químico ou as consequências do seu comportamento. Então ele forma uma cumplicidade ali. E muitas vezes, o que acontece nessa cumplicidade? O dependente químico se vale disso, né? Aí entra naquele outro esquema. Enquanto você está lá tentando controlar as consequências do uso de drogas dele, ele pode usar à vontade. Então, você vira cúmplice do crime, entre aspas, né? Você vira cúmplice do comportamento ao invés... E na perspectiva de quem está no controle, de quem está ajudando, ela acha que fazendo assim ela está amenizando o problema pro dependente. Mas, na verdade, ela está tentando manter a todo custo aquela estrutura, vou dizer assim, familiar, na qual ela acreditava que existia, como se a dependência química fosse um câncer na família. É como se ela mostrasse que aquela família, entre aspas, tem defeitos. Então, ela tenta manter o controle para que essa fantasia da família, que está funcionando perfeitamente, se permaneça. E, para isso, ela forma ali uma parceria com o dependente. Geralmente, o que acontece? É o que a gente chama em psicologia da dupla rígida. Então, ela forma com o dependente, esse familiar mais impactado, forma com o dependente uma dupla rígida.
quase que numa relação simbiótica, vamos dizer assim. É rígida por quê? Porque é como se, quando vem alguém de fora falar dele, ela sai em defesa, por exemplo. É tipo a mãe defendendo o filho. Eu posso falar mal do meu filho, ninguém mais, né? Se tem alguém aqui para falar mal do meu filho, sou eu. Não estou dizendo na dependência só. Mãe, pai, assim. Eu posso falar mal do meu filho, mas não vem vizinho falar mal do meu filho que eu parto para cima. Então, é como se isso acontecesse dentro da própria família. Esse familiar impactado forma uma dupla rígida com o dependente químico, no sentido, eu posso criticá-lo, eu posso adverti-lo, eu posso me queixar dele, eu posso falar com ele mais rispidamente, brigar com ele por causa do uso. Mas vamos supor, né? Se vem o pai fazer isso, pensando na mãe com o filho, se vem o pai fazer isso, a mãe sai em defesa. Não, calma, deixa o menino, eu já estou conversando com ele, deixa que eu estou fazendo as coisas. Não, deixa que eu já resolvi. É como assim, eu posso brigar, você não pode. E isso daí que você acabou de tocar numa situação muito clássica, onde existe esse triângulo amoroso, que não é nada amoroso, sim, né? Onde um cutuca o outro, um vira vítima, outro vira o salvador e o outro vira... E esse triângulo é tão tóxico que, no fim, alimenta só a pessoa que está fazendo, na verdade, a parte mais errada do processo, né? Porque, no fim... Que é o usuário. Isso, que é o usuário. Porque, no fim, a mãe e o pai ficam se batendo um contra o outro e ele está tranquilo na dele. Então, mais uma tentativa de controle que um dos dois teve perante ele criou uma situação quase impossível de controle entre as duas pessoas que estão no mesmo lado da família, que é o pai e a mãe, por exemplo, né? Então é muito delicado essa situação de controle simbiótico que você está falando, quando forma esse tipo de união, quando uma terceira pessoa vem, e essa terceira pessoa é um pai ou a mãe, e essa união existe entre os dois, cria essa briga, cria uma luta ali no meio, e quem só se beneficia é o próprio usuário. O próprio usuário. É quase se fazer um paralelo com a política, enquanto direita e esquerda fica brigando na internet, os políticos continuam lá roubando, né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, enquanto o pai e a mãe estão brigando, o filho está lá e continua usando, entendeu? Então, quer dizer, ele se vale dessa situação. E você apontou bem, enquanto toda dupla rígida existe um terceiro excluído, existe um triângulo que a gente chama triângulos. Onde há duplas rígidas, existem triângulos rígidos. Então, pensando aqui, né, mãe e filho ou filha formam uma dupla rígida e o pai é esse elemento excluído dessa relação, mas que triangula com ela, por causa disso que você está falando, é alguém que tenta entrar nesse jogo de dois, e toda vez que entra, o dependente se vale porque o outro não usuário entra em conflito com esse membro que estava de fora, né? Então, você forma o cenário ideal para o dependente químico continuar usando a droga dele, né? E aí entra o grande tchan da questão da tentativa de controle. Quem está controlando tudo e todos é o próprio dependente químico, né? Porque está todo mundo dançando conforme a música dele, né? Enquanto está lá pai e mãe brigando, mãe tentando aplacar as consequências negativas, ou o pai tentando aplacar as consequências negativas do uso dele, ou seja, está todo mundo precisando se adequar às regras que imperceptivelmente, quem está ditando é o dependente químico. Então, quer dizer, eu apronto ali, corre todo mundo para lá. Aí eu apronto agora aqui, corre todo mundo para cá. Então, quer dizer, quem que está no controle da situação? O dependente. Ele que dita para onde as pessoas e a família estão indo. Então, na verdade, é uma ilusão de controle, porque não se tem controle. E aí entra outra similaridade do dependente com o familiar. É que o dependente também fica lá tentando controlar o consumo dele, mostrar que está no controle da situação, e ele só vai piorando a situação dele. E por mais que ele veja que ele não tem controle, mais ele tenta exercer o controle, vamos dizer assim. Ou seja, ele não consegue admitir. Você não está vendo que você não está no controle? Você não está vendo que quem está te controlando é o químico? Né? Você está tentando, e cada vez que você tenta e falha, você está mostrando que, na verdade, quem está ditando a regra do jogo é a substância, né? É ela que está no controle da sua situação. Idem ao familiar. Ele tenta controlar, ele vai por aqui, ele cerca por aqui, cerca por ali, toda hora escapando. E as falhas
não são admitidas. Ele fala, não, eu não consegui dessa vez, eu não consegui, mas eu pensei em outra estratégia, eu vou conseguir. É como se ele ficasse negando os fracassos e ficasse sempre elucubrando uma forma nova de conseguir fazer valer a coisa, né? Não, vai acontecer, eu vou ter o controle, e na verdade ele não tem controle nenhum e vai fugindo cada vez mais ainda a situação do controle, porque daí daqui a pouco está todo mundo adoecido, está todo mundo impactado, está todo mundo com a vida prejudicada, né? Por causa que está todo mundo focado apenas no DQ. Você falou uma das coisas que eu acho que fica sempre muito clara para mim, que passei pelo processo como codependente, é que você nunca aceita, né? Você nunca aceita que você não está no controle. E outra coisa também que é muito clara para a gente é quando você pensa que está controlando, e na verdade você está controlando, mas as regras não são suas. Você está controlando o processo, só que essas regras não foram suas. Você está controlando um processo que foi definido por ele, mas você está lá controlando. Você reclama que a pessoa vai chegar tarde, mas você está sabendo que ela vai chegar tarde porque ela definiu, mas você está controlando uma regra que não é sua. E isso também é o que causa muito esse desgaste que eles comentam do emocional, físico e tal. Porque a tentativa de controle de algo que não foi, de uma regra que não foi sua, em um dado momento você cai na real e fala, gente, o que eu estou fazendo? Mas você não consegue se desligar dessa trama que você fez parte na criação dela, né? Então, é muito interessante e muito triste como o processo da tentativa de controle, ele traz essa sensação de perda forte para a gente, como é que eu posso dizer, de frustração, muita frustração, quando você vê... E você achou que estava controlando, mas quando você viu que não estava controlando e que não tem mais o que fazer, você fica assim, e agora? Você fica totalmente perdido. Peraí que meu telefone está acusando aqui que está acabando a bateria, estou precisando conectar ele, espera só um pouquinho. Sem dúvida. E outra coisa que você... que eu acho que é uma coisa interessante é a sensação, assim, a gente tem geralmente uma ilusão que não está causando nada, que a gente tem a ilusão que não está causando um problema, né? Um problema pelo fato de você estar atuando assim. Porque a vida permanece, porque a dinâmica que você criou já é essa. Então, como a dinâmica que você criou é essa, você tem a ilusão que está tudo bem, está andando. Né? A coisa não está certa, mas você já está vivendo dentro de uma dinâmica equivocada, errada, mas está vivendo. Então, você fala assim, não, tá bom, isso funciona. E aí você também se nega para você que tem que mudar, porque você se sente na tentativa de controle de uma coisa que já não tem a mesma dinâmica. E é muito difícil, você assumir que você perdeu o controle, você nega. Isso que você está falando é importante, porque a tentativa do controle vai fazendo com que se estabeleça uma dinâmica onde todos vão começando a ficar confortáveis dentro dela. Apesar dos custos emocionais que tem para todos, manter essa dinâmica em funcionamento. Só que como você, aos poucos, vai ficar confortável naquilo, porque até o que é problema já está confortável, até o que era problema, agora eu já sei lidar com isso, você vive num modelo, numa nova estrutura, onde começa a ser difícil até identificar que aquilo virou uma relação disfuncional, uma relação problemática entre todos. Então, quer dizer, está todo mundo jogando o jogo de uma forma, mas um jogo que faz com que todos permaneçam dentro das mesmas posições, sem mudar nada. Então, o usuário continua usando e cada vez pior, o familiar que tenta controlar, continua tentando controlar, fracassando e cada vez mais impactado, e por isso progride para a fase 3 do impacto, porque esse é um detalhe, a gente vai falar na semana que vem, mas é por isso que progride para a fase 3, porque se estabelece uma dinâmica ali, onde todos agora mantêm o jogo daquela forma. Só que há um desgaste emocional muito grande para manter o funcionamento do jeito que é. E outra característica, né, Ronaldo, dessa coisa da tentativa de controle, que faz as cumplicidades, as mentiras, né, que você estava dizendo, são os segredos familiares, né? O familiar impactado que tenta exercer o controle sobre o usuário ou sobre as consequências do uso de drogas dele, geralmente entra num segredo ali, no qual ele fala assim, olha, vamos fazer assim, ó, por exemplo,
É um indivíduo que às vezes está até num processo de recuperação e tem uma recaída. E aí a mãe ou o pai descobre, ou o irmão descobre, enfim, pode ser qualquer pessoa da família, né? Eu fico falando muito da mãe, daqui a pouco as mães vão se revoltar contra mim, dizendo que eu estou dizendo que é só a mãe que se impacta, e não é. Mas algum membro da família, né? Aí ele fala, olha, eu soube da sua recaída, mas vamos fazer assim, se você me prometer que você vai parar de usar, então eu não falo nada para ninguém. É um segredo, né, familiar ali que fica estabelecido, na ilusão da pessoa que está propondo estar no controle da situação, porque ela está dizendo assim, não, eu fiz um acordo com ele, que se ele não usar mais, eu não conto, ou seja, eu estou controlando ele. Né? Ó, desde que você não use, eu não conto, e com isso eu consigo que ele não use, mas não é verdade. Aí o que vai acontecer agora? Ele vai continuar usando e, de repente, não compartilhar com você. Então, quer dizer, vai gerando um clima de segredos familiares onde as coisas não são ditas abertamente. E isso também é gerador de uma desestruturação do núcleo familiar, né? Seja ele composto por quem for, né? Voltando para a mentira, então, na mentira, isso que você disse do controle é muito comum, naquele lance, naquele momento em que a pessoa ainda depende de dinheiro do pai ou da mãe, é muito comum também outra situação de mentira que também dá falsa sensação de controle, onde o cara diz assim, ele vai e pede para um dinheiro, aí aquele não dá, aí ele vai e pede para o outro dinheiro, e o outro imaginando justamente isso, bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar o dinheiro para ele, mas vamos fazer essa negociação que você falou, primeiro, ó, não faça mais isso, não faz aquilo, qualquer coisa você fala comigo, então o dinheiro também é uma das coisas que faz gente muito presente nas mentiras que a gente encontra no jogo familiar, é justamente em cima disso, entendeu? Sim, sem sombra de dúvida, né? É como se ficasse, na verdade, todo mundo barganhando com todo mundo. Tô com uma dificuldade com o meu telefone aqui, vou ter que segurar. É como se ficasse todo mundo barganhando. Eu precisei conectar ele na tomada e agora eu não consigo deixar ele em pé. E meu suporte é só de deitado, não é de deixar o telefone em pé. Então tem que ficar segurando. Tá Coisas do ao vivo. É isso mesmo, ao vivo faz parte. Então, e aí, de fato, fica uma barganha entre todos, né? E é muito interessante porque até tem numa das semanas aí que a gente falou, acho que foi na primeira semana de todas, a gente falou, e eu falei de um livro, né, do Eu Espiritual. E ele tem um trecho do livro falando muito sobre a questão da tentativa de controle. Primeiro que a tentativa de controle, você tentar controlar o outro, é você destituir esse outro do empoderamento dele de livre-arbítrio, né? Ou seja, eu estou dizendo que você não é capaz de fazer boas decisões para você. Aí você vai falar, pô, mas o dependente químico em outro realmente não é capaz de fazer boas decisões. Só que a pessoa que está na tentativa de controle, ela só perde de vista uma questão, que se ele tiver que se recuperar, isso só pode acontecer por decisão dele. Mesmo que eu faça uma internação involuntária com esse paciente, quando a gente fala de recuperação, isso só pode acontecer quando o usuário decide entrar num processo. Sim. Você quer dizer que a internação não é válida, involuntária? Não, ela é válida, porque interrompe o uso, de repente você consegue fazer, sem o uso de substância, essa pessoa refletir, óbvio que sim. Mas eu estou dizendo sobre a tentativa de controle. O controle, a pessoa que tenta exercer o controle sobre a outra, está tirando da outra o direito de livre-arbítrio, o direito de escolha dele, dizendo assim, eu escolho por você. Só que enquanto você escolher por ele, ele nunca vai, de fato, entrar num processo de recuperação. E você sempre vai falhar, porque não é você que decide o que o outro vai fazer, é ele mesmo. Então, fica, na verdade, naquele jogo incessante, desgastante, de um que quer exercer o direito dele de fazer o que bem entender e de um outro querendo exercer o controle sobre as decisões que esse dependente, no caso aqui, está tomando. Né? O salário, que foi aqui que ela falou? A Maria falou que ela segura o salário do marido dela. Tá. Eu que controlo o salário do meu marido, né? Tá. Bem-vinda, Mara. Tá atrasada, mas tá em tempo ainda.
Mas é interessante isso, porque, de fato, uma das coisas, por exemplo, dentro do tratamento, é que sejam colocadas algumas restrições, por exemplo, ao dependente químico. Mas até isso a gente precisa fazer um bom planejamento para que o familiar não assuma esse papel de ser o controlador de algumas ações que precisam ser instituídas no tratamento desse paciente, porque isso pode gerar um desgaste para o próprio familiar, e é o que eu costumo dizer, eu prefiro perder um soldado do que o batalhão inteiro, vamos dizer assim. Então, quer dizer, de repente está todo mundo ali envolvido, sem ter o respaldo necessário para estar cumprindo determinadas funções, e quando eu vou ver, a pessoa está tão adoecida quanto, porque ela ficou nesse papel, por exemplo, de ter que controlar, um exemplo aqui que nem a Mariana está falando, a Marina, na verdade, está falando de ela ter que ficar no controle da situação financeira do marido, por exemplo, né? Então, quer dizer, o que também é diferente, né, quando isso foi discutido, né? Olha, a melhor medida é fazer isso. É diferente daquele familiar que assume o controle por conta, porque sente que vai conseguir salvar o indivíduo daquela situação, que vai conseguir fazer ele reduzir consumo, que vai conseguir fazer amenizar as consequências do uso. São controles também diferentes, né, que é importante a gente frisar. Você está comentando uma coisa que achei interessante. É muito comum a gente ouvir no grupo, quando as pessoas vêm conversar com a gente, e elas falam assim, seu filho foi internado? Sim, ele foi internado. Aí ele foi internado, ficou 3 meses, saiu, foi usar. E aí, depois que ela ouviu, quer dizer, ela conseguiu, ela achou que tinha que internar, ela internou, ele ficou 3 meses, saiu, foi usar. E ele fala assim, não, mas eu não queria parar, não quero parar de usar. Você quer me internar para sentir que você tem esse controle de dizer, não, ele vai internar, ele interna, ele fica internado, ele passa 3 meses, às vezes 6 meses, fazendo exatamente, manipulando, tudo bem, está no controle, estou aqui internado, lá dentro ele faz o papelzinho tranquilo dele, e quando ele sai, ele vai usar, porque o controle não era real. Então, eu até assim, quero... Só mais coisa. Então, claro. o que eu quero dizer é justamente isso. Muitos aceitam a ideia de, como eu falei assim, de se submeter a esse controle, né? Porque eles sabem qual vai ser o resultado para eles. Eles já têm a condição de ter o controle total da vida deles, com base naquilo que eles acreditam. Eu não vou parar de usar. Agora, se quer me internar 3 meses, vamos lá. Então, e isso é interessante, porque até nessa passagem, de novo, pessoal, eu estou falando desse livro novamente, porque ele tem tantos elementos que eu acho importante. Tem um trecho, sim, Edson, a maioria dos usuários são manipuladores, e isso é o jeito dele exercer controle sobre a situação, né? Na verdade, eu diria que todo ser humano tem um quê de manipulador, a gente sempre está querendo trazer a brasa para a nossa sardinha, até porque a gente precisa defender nossos interesses. Só que, obviamente, que é um extrapolamento da manipulação por parte do dependente químico que acaba fazendo o quê? Deixando todo mundo, que é aquilo que eu falei no comecinho, dançando conforme a música dele. E tem um trecho aqui que é muito, muito interessante, que ele fala assim, por outro lado, os alcoólatras, frequentemente, têm todos dançando de acordo com a sua música. E longe de estarem sendo controlados, eles que, de fato, estão controlando os outros, uma vez que esses devem se adaptar ao comportamento do alcoólatra. E é verdade, o que a gente vê nas famílias é que mesmo aquele familiar que acha que está no controle da situação, na verdade, eles estão adaptados ao comportamento do alcoólatra, né, ou do usuário, que esse livro fala muito de alcoolismo. Eles estão adaptados, então, quer dizer, está todo mundo, toda a estrutura familiar se organizou. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu atendia uma esposa de um alcoolista de muitos anos, o cara de muitos anos alcoolista, ela teve 2 filhos com esse marido teve idas e vindas, até era bem sucedido no trabalho dele e tal, mas enfim, o que acontecia? Quem convive com um alcoolista sabe que é uma caixinha de surpresa, né? A pessoa nunca... Boa tarde, Tiago, bem-vindo. Boa tarde, Bianchetti.
quem convive com um alcoolista sabe que é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como essa pessoa vai chegar. Às vezes ele chega manso, às vezes ele chega agressivo, às vezes ele chega irritado, às vezes ele chega com sono, às vezes ele chega... Vai saber como. Então, essa mulher, antes mesmo de gravidez, o marido já era alcoolista, então ela já estava meio adaptada a lidar com ele. Quando nasceu os filhos, e mesmo depois que os filhos estavam maiores... O que ela fazia? Ela tinha estabelecido uma rotina em casa onde os filhos tinham que dormir, por exemplo, eu não lembro a hora, mas eu lembro que era bem cedo, tipo 7 horas da noite. Ela punha os filhos para dormir 7 horas da noite, porque o marido chegava em torno de 8, 8h30, e aí ela se punha sentada na sala assistindo o programa dela, e ela dizia isso no atendimento. Eu sei lidar com o alcoolismo dele, as crianças não sabem, é verdade, criança não sabe. Mas olha a adaptação da rotina familiar para que ninguém se choque ou para que o alcoolismo do marido não exerça influência. Isso é tentativa de controle. Aí você vai falar, poxa, mas ela não estava fazendo algo que ia ajudar? Sim, por isso que eu falo, atrás da tentativa de controle sempre tem o desejo genuíno de ajuda, óbvio que sim. Mas o que acontecia? Esse marido nunca era importunado. Ele podia chegar, porque ele sabia que não tinha criança para cuidar, ele não tinha que dar atenção para os filhos, a mulher já tinha deixado tudo pronto para ele não chegar xingando, tipo, cadê comida, cadê não sei o quê, Então, quer dizer, estava tudo preparado, veja, ela achava que estava no controle, mas, na verdade, quem ditava as regras era ele, e ela estava adaptada àquela situação. Mas na cabeça dela, ela estava mantendo as coisas sob controle, porque ela estava reduzindo o impacto do alcoolismo nos filhos. E não reduziu, na verdade, porque hoje, os 2 meninos dela fazem terapia, tem uma questão muito forte com a questão do pai ser alcoolista, porque esse é o ponto. Não é não ter acesso apenas ao alcoolismo, que a pessoa então não vai ser impactada. Mas esses filhos vão ser privados da relação com os pais. E mais... Óbvio que percebe, criança pode não entender, mas ela percebe. Tem alguma coisa errada nesse ambiente, né? Por que tem que sair todo mundo correndo, dormir cedo, vamos dizer assim? Eu quero ficar, não posso. Elas não entendem, porque meu pai é alcoolista, é agressivo, elas não entendem assim. Mas é óbvio que não está natural a relação dessa família. Isso vai trazer consequências, né? Então... Na verdade, ela achava que estava com tudo sob controle e, na verdade, ela estava só seguindo as regras de que quem estava ditando era o alcoólatra, né? Era o usuário. Via de regra, antes de mais nada, Flávia, um beijo. Minha sobrinha também que chegou aqui, só estou bem de família hoje aqui. Bem-vinda, Flávia. Flávia, querida, me deu um sobrinho neto agora, o Felipe, eu estou muito feliz. Que maravilha. Então, eu acho que o grande problema que existe nesse processo todo da tentativa de controle é entender qual a dinâmica que foi imposta para aquela família antes da tentativa. Você deu um exemplo muito clássico e é muito comum também a gente ouvir isso nos grupos, exatamente isso. Como a pessoa já sabe a hora que ela vai chegar tarde ou vai chegar, ela muda a dinâmica de casa. Quando, na verdade, o que a gente trabalha nos grupos de apoio é que a pessoa estabeleça limites claros com todo o grupo ali presente. Ou seja, ele vai chegar a tal horário, vai ter o almoço a tal horário, vai chegar a tal horário, vai ter a janta. Mas aquilo é uma coisa em que a dinâmica da família toda faz parte. Quando você tenta proteger, em algum momento aquilo pode virar contra você. Porque é exatamente isso que você falou. A família tem alguma coisa está errada. Por que eu não posso esperar meu pai chegar? Por que é isso? Por que é aquilo? E muitas vezes vira contra a pessoa que tentou controlar, porque você começa a ficar com raiva dela, porque ela está me privando de viver em função dele. Mas o que ele tem? O que tem com ele? Porque ela não está vivendo a dificuldade. Ela sabe só que ele está chegando e ela foi dormir. Mas se ela não viveu a dificuldade, como é que aquela criança pode entender por que aquilo está acontecendo? Então, às vezes, poupar também... Poupar, às vezes, não é uma boa saída. É uma maneira dela ficar mais tranquila, porque vai ter trabalho. Ela vai ter que trabalhar aquela dinâmica com os outros juntos, né? Ronaldo, excelente, porque era isso que essa mulher vivia. Os filhos a acusavam, assim, ela vivia, principalmente um deles, né? Um deles se tornou, assim, muito aversivo a ela, tudo que ela fazia era uma crítica, e ela sofria muito, porque na cabeça dela era assim, gente, eu fiz de tudo para proteger esses meninos, e hoje, uma delas, né, tá voltada contra mim, é como se ela tivesse mais raiva de mim do que do pai, que era o problema. Vamos dizer assim. Só que é exatamente isso. Primeiro assim, né?
ela, claro, cada família é uma família. A filha até tinha raiva dessa mãe, né, da mãe dela, porque ela entendia assim: olha o pai que você arrumou para mim, a culpa é tua, né? Olha com quem você casou, olha quem teve que ser um pai, você fez uma má escolha. Mas, por outro lado, também tinha isso. Como ela não vivenciava quem era esse pai, né, ou as atrocidades que esse pai fazia, porque o pai sim era agressivo, ofendia essa mulher, e a mulher, tipo, só segurando aqui, ó, só matando no peito para não, tipo escudo mesmo, né, se colocando à frente dos filhos, assim, bate em mim que eu aguento, mas não atinge eles. Só que ao não atingir eles não presenciavam, então eles não entenderam, eles não viveram isso. Então, para eles, a mãe é louca. Né? A mãe era uma louca, por que eu tô privada? Por que eu não posso ficar? Você é exagerado, e era a acusação deles. Hoje em dia, e eu tô falando de hoje, tudo adulto, tem 25 anos, um tem quase 30, o outro, ainda acusando a mãe, dizendo que ela é exagerada, que tudo para ela é um problema, mas ela viu os problemas, eles não viram. E não viram porque ela tentou defender. Claro, alguém pode estar assistindo e falando: ah, Vanessa, mas qual que é a saída? Pôr as crianças em contato disso? Não é pôr as crianças, ó, fica aqui para você ver quem é seu pai, também não é isso. Mas ela estava num modelo assim que não podia chegar nada nos filhos, então os filhos não tinham a visão do pai. É preferível eles terem contato com o pai real e a gente dá suporte, né? No caso a mãe, dá suporte para eles tentarem digerir o pai que tem, do que eu privar para eles não sofrer, mas eles acabarem sofrendo por outros motivos e ainda mais acusar a mãe de que ela está exagerando e que o pai nem é tão feio assim, vamos dizer assim. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, considerando que é uma doença, eu sei que a gente trabalhar a doença de forma transparente, inclusive com os filhos, e falar: ó, seu pai tem uma dificuldade, não precisa não falar na frente do pai, claro, mas depois com os dois conversar: ó, teu pai tem uma dificuldade, ele bebe demais, sei lá, de uma maneira que as crianças entendam o que está acontecendo ali. Não, o teu pai é uma pessoa maravilhosa, o teu pai é uma pessoa maravilhosa, um grande homem, tudo, mas quando ele bebe, e aí você entende, você da maneira como você prepara eles. E eu acho que, e aí eu acho mesmo, que eu não presenciei dessa maneira, mas as crianças vão percebendo as coisas, e você, dando alguns insights, você permite que elas raciocinem em cima do problema. Senão vai acontecer exatamente isso. Você protegeu tanto que elas não viram nada acontecer, então tudo que você falar é loucura. E a Marina está dizendo que a filha dela de 5 anos... A Marina está dizendo que a filha dela de 5 anos já entende isso. Eu acredito. Já entende. Já percebe. E eu também acredito. Sabe por quê, Marina? Essa pessoa que eu atendi, a filha, ela me conta, ela lembra que a filha dela, quando tinha essa idade de 5 anos, estava na escolinha, e ela trouxe uma vez uma história para a mãe que falava de que um homem tinha um gato e ele, eu não vou lembrar direitinho a história, mas o homem tinha um gato e esse gato às vezes irritava o homem e o homem descia o cacete no gato, batia no gato, depois ficava mal e queria agradar o gato, e o gato estava sempre lá, por mais que apanhava, estava sempre lá, gente. Era história. E a mãe, obviamente, na ocasião, devido à angústia que ela vivia na relação marital dela, como ela não conseguia elaborar, digerir, lidar com a questão do alcoolismo do marido, óbvio que ela não conseguia ser suporte para a filha, mas a filha estava dizendo assim: mãe, eu estou vendo o que está acontecendo, o pai vem, bate em você, e você volta e fica do lado dele, porque é isso, ela não se separava, ela estava sempre ali, à disposição desse marido. A menina de 5 anos viu não, né? Percebia isso e tentou expressar para a mãe, trazendo uma historinha de um homem que batia num gatinho. Então, olha, é verdade, Marina, eles entendem isso. Claro, não adianta eu sentar com ele e falar: olha, seu pai tem uma doença, ele é um dependente químico, não é assim que você fala com criança, não, claro, óbvio. Claro. Mas veja que no momento que essa menina traz para a mãe essa historinha do gatinho, ela está dizendo: mãe, eu tô vendo o que está acontecendo. E mais, olha que momento crucial para a mãe abordar o que está acontecendo com ela, porque quando a criança traz o assunto, é porque ela está preparada para ouvir.
Não as verdades nua e crua, mas ela está preparada para dialogar sobre aquilo. Isso para tudo na vida. Quando a criança faz perguntas sobre sexo, mãe, da onde vem os bebês? É porque é a hora de falar sobre isso com ela. Então, não é a hora que o adulto quer falar com a criança, é a hora que a criança esboça que ela já está próxima dessa questão. Olha, opa, ela já está questionando sobre isso, então é a hora de eu conversar, né? Com jeito, adequar a linguagem à criança, né? Todo aplicado à questão infantil. Mas essa criança estava mostrando para a mãe, eu estou vendo o que está acontecendo. Só que a mãe... Coitada, não estou dizendo que a mãe é culpada, mas por estar sofrendo, não conseguia lidar e amparar o sofrimento da filha. Então, veja, quem não lida com o próprio sofrimento não consegue amparar o sofrimento do outro, porque é sofrido. Eu não estou conseguindo nem suportar o meu, como que eu vou sentar com você e conversar sobre o seu? Não consigo. Então, quer dizer, ficou um segredo de família. Só uma coisinha, olha... Você já vai embora? Não. Tá dando tchau, você já vai embora? Eu lembrei. A tentativa de controle, olha que louco, ela está tentando controlar os dois extremos, o controle perante o cara que está chegando e expondo e perante as pessoas que sofreriam o impacto da presença dele. Quer dizer, controlar duas coisas, ela se perde no meio, ela perde identidade, porque ela não sabe, aliás, para que lado ela está indo realmente. Dependendo da emoção do momento, ela vai estar mais para um lado, mais para o outro. Exatamente, então, exatamente. Essa preocupação em ter esse controle tão excessivo tira a pessoa da identidade dela. E ela não sabe se ela fala a verdade agora para a menina ou você manda o cara embora. Não sabe nada mais. Se perdeu totalmente. É exatamente isso, Ronaldo. Então, quer dizer, e olha isso mesmo, ela está tentando manter o controle sobre tudo, né? Então, ela quer controlar o marido, ela quer controlar o que acontece com os filhos, ela quer controlar como os filhos vão se sentir em relação ao pai. Então, é tudo. Então, quer dizer, está tudo sobre ela. Mas olha aqui também, o que tem por trás do controle, que isso vale a pena a gente frisar, é esse sentimento de onipotência, né? Eu dou conta, né? Eu controlo tudo porque eu dou conta de tudo, pode deixar que eu sei como fazer, pode deixar que eu vou reduzir. Tem um quê de onipotência por trás, né? E sim, é muito complicado, mas por isso a orientação, mesmo quando a família não entra num processo terapêutico, familiar de DQ, né, entra no processo terapêutico, pelo menos uma orientação essa família tem que receber. Pelo menos a orientação familiar precisa ser feita. Mesmo que ela não entre no processo de psicoterapia, seja individual ou familiar, ela precisa ter uma orientação familiar. Exatamente isso. Porque quem está envolvido, de novo eu volto a frisar, ninguém faz nada por mal, salvo raras exceções, só os perversos que tem no mundo, ninguém faz com o intuito de causar danos, né? Existem quem faz, mas com o intuito de causar danos. E aí, falando um pouco nisso, já que você falou, e nós temos um pessoal do Amor Exigente, existe um princípio no Amor Exigente que até o Luiz Fernando, que é o nosso diretor de grupos, costuma mostrar ele com capa de super-herói. Pais também são gente, então não adianta imaginar que vai ter o controle de tudo, a onipotência. E isso é trabalhado muito nos grupos, porque a partir do momento que você consegue entender que você não é onipotente, que você é gente, que você precisa de ajuda e coisas assim, você começa a cair na real que você tem que mudar o seu comportamento, né? Para que você efetivamente tenha pelo menos controle sobre a sua vida. Na verdade, nós estamos tentando controlar controlar o outro, mas a nossa vida ninguém está controlando. Por quê? Porque como dando uma de super-homem, eu controlo os outros. A minha, eu já nem sei o que está acontecendo, eu só estou indo de calo. Então, isso é muito importante. A tentativa de controle é mal. E aí, até para finalizar com um trecho do livro que eu acho sensacional, porque ele termina assim, esse trecho do controle. Ele fala assim... Hã? Já finalizar? Já finalizar, por incrível que pareça. Ele fala assim, né? Um fato bem definido é que quando todos deixam de tentar controlar tudo e todos, a recuperação normalmente ocorre. Então, na verdade, a tentativa de controle, ela exerce uma força contrária à recuperação. Enquanto eu tento controlar o uso, enquanto eu tento controlar o usuário, enquanto eu tento controlar consequências de uso, ou seja, enquanto eu tento ter controle da situação, a recuperação não ocorre. É quando todo mundo deixa de tentar controlar tudo e todos, é que normalmente
se entra num processo de recuperação. Então, até eu citei isso em alguma das lives que a gente fez, eu acho que foi a de codependência, não me lembro, sobre o CRAFT, que é um programa de reforço comunitário para famílias, né? Porque é exatamente isso, olha, esquece. Eu sei que você chegou aqui para tentar ajudar o dependente químico. Neste momento, você precisa esquecer disso. O foco vai ser você. Quando você conseguir trazer mudanças para a sua vida, você vai interferir na maneira como ele age. E é bem provável que você consiga engajá-lo no processo de tratamento. Então, você tentar controlá-lo não vai ajudar. Mas você fazer mudanças em você mesmo, no seu comportamento, na sua rotina de vida, no seu estilo de vida, isso promove mudanças. Agora, você ir lá e tentar controlar não promove mudanças, né? Então, quando ele fala, quando todo mundo deixa de exercer controle, a recuperação acontece, é porque é isso. Enquanto eu estou tentando controlar a situação, eu não estou resolvendo a situação. Eu só estou tentando pôr panos quentes, eu só estou tentando amenizar impacto, que nem dessa mulher. Eu ponho os filhos para dormir, eu não estou resolvendo o alcoolismo do meu filho, eu só estou CRAFT, isso, Mara, chama, como é que fala? Eu vou escrever, agora me fugiu o primeiro C aí, mas se chama Programa de Reforço Comunitário e Treinamento Familiar. É que a sigla está em inglês, mas eu ponho depois para vocês. Então, o CRAFT é um programa mesmo para isso, porque é isso que eu estava falando. Então, ela ao pôr os filhos para dormir, ela está tentando amenizar impacto, ela não está resolvendo o problema do alcoolismo do filho. Agora, imagina esse pai precisando ter que, ao chegar em casa alcoolizado, né, ainda ter que se deparar com duas crianças. Será que isso não ia promover nele, né, algum tipo de, sei lá, alguma coisa, não sei o que, né? Talvez não estou dizendo que com certeza sim, porque dependendo do alcoolista, ele desce o cacete ainda nos filhos. Existe muita agressividade, né, em pessoas alcoolistas. Não só alcoolistas, dependente químico. Então, mas o que eu quero dizer é que nessa tentativa de controle, ela não está resolvendo a situação, ela só está amenizando impactos. Estamos no limite. Tá bom. Quer falar alguma coisa? Eu queria. Tem uma frase que está naquele próprio palestra que ele fala assim: é natural desejar proteger e ajudar as pessoas que temos afinidade. É também natural sermos afetados e reagirmos aos problemas das pessoas à nossa volta. Quando um problema se torna mais sério e continua insolúvel, ficamos ainda mais afetados e reagimos mais intensamente a ele. Então, o que eu queria trazer, assim, nesse processo de preocupação, é uma progressão geométrica, que ela cresce contra a gente mesmo. Então, é importante que a gente tente amenizar a nossa cabeça para cair na real o que nós temos que fazer para estar sóbrios, buscar a sobriedade. É por isso que é tão importante ter ou um apoio profissional ou um apoio do grupo de apoio para poder ter iluminação da sua atitude correta. Então, só para dar um retorno aqui, a Silvia falou, intervenção sistêmica. Sim, Silvia, a família é um sistema. Quando você mexe com um membro, você mexe com a estrutura inteira, para o bem ou para o mal. Tanto que quando aparece um dependente químico na família, mexe com a organização toda. A mesma coisa, quando entra um indivíduo em tratamento, você vai mexer com o sistema inteiro. Então, sim, uma intervenção sistêmica é a mais realizada com familiares hoje em dia, é a que mais tem efeito. Mas a outra coisa é que estão pedindo para eu mostrar a capa do livro, de novo. Está aqui, para quem pediu, fala. Só fechando, esse negócio da intervenção sistêmica é interessante, porque se uma pessoa entra em recuperação, mas as outras 3 não conseguem entender, a pessoa que está entrando tem que ser muito forte, ela tem que estar muito firme, porque ela, para ela voltar para o sistema antigo, é rapidinho. Sim, isso é outro ponto. Quando um membro entra em recuperação, os outros tendem a fazer uma força contrária, resistindo, aí tentando puxar ela de volta para a patologia, vamos dizer assim. Então, ela precisa estar mais fortalecida ainda para resistir à tentação que existe dentro dela mesma de adoecimento, né? Porque mesmo quem está em tratamento também tem uma briga interna entre se recuperar e permanecer igual. Com certeza. Se tem gente do lado de fora querendo puxar para o lado doente, vai ser mais difícil. E a outra coisa, já que a gente está bem no limite aqui, eu queria aproveitar que hoje, que agora tem mais pessoas assistindo, e reforçar a questão da semana dos especialistas, que a partir de segunda-feira, de 11 a 17, nós vamos fazer uma série de lives todos os dias, às 20h30. Eu vou trazer aqui pelo canal aqui da Vida Pulsional um profissional para falar de algum tema. Tem já lá na minha página
a programação, então todos estão super convidados a participarem, a assistirem, a interagirem com a gente. Nós vamos ter psiquiatra, neuropsicóloga, outra psicóloga, vamos ter uma psicopedagoga, vai estar o Ronaldo com a gente, vai ter uma terapeuta familiar também, então vai ser uma semana de bastante informação, tudo voltado para a dependência, então são todos muito convidados. Temos 20 segundos, Ronaldo, tchau, então eu vou dar um beijo, um abraço grande e nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.